Meu Deus, quem que é esse cara bonito aqui? É o Brad Pitt? Não, calma, só parece. Eu sou o professor Gibi, professor de Física do canal Escola Pirata. Eu estou aqui hoje penetrando o Marcelão da Química para falar da importância de se usar a temperatura em Kelvin, tanto na física quanto na química. Por que eu tenho que trabalhar com a escala em Kelvin? A escala Celsius não é uma escala boa, não? Sim, a escala Celsius é boa para uma série de coisas, sendo que a principal delas é a facilidade de se recriar medidas na escala Celsius. O que o Celsius fez foi genial. É falar assim, olha, você vai chamar de zero a temperatura na qual a água congela ou que o gelo derrete. Isso tudo no nível do mar. Depois você vai chamar de 100 a temperatura na qual a água ferve. E você vai dividir o seu termômetro em 100 espaçozinhos que vão de 0 a 100. Pronto, você tem uma escala que pode ser reconstruída com muita facilidade em vários lugares. Ah, se essa escala é tão legal, ela é tão boa, ela já é tão superior à escala Fahrenheit que aqueles americanos malucos usam, por que eu preciso usar a temperatura em Kelvin? Bem, repara que a escala Celsius, o zero dela, é a temperatura na qual a água passa para o estado sólido ou que ela, estando no estado sólido, passa para o estado líquido. E isso é uma espécie de zero falso. Para tentar entender, deixa eu mostrar de outro jeito. Tem dois super-heróis da Marvel que o pessoal sempre fala que parece comigo. Ah, tô lembrando de você, Gibi, por causa desse super-herói, por causa desse. Um é o Homem de Ferro, porque eles falam que ele é um gênio e falam que eu sou um gênio também. E o outro é o Thor, porque eles falam, ah, o Thor é um deus nórdico, você é um deus grego. Né? Então eu vou usar esses dois super-heróis aqui no meu exemplo. Eu vou falar que a altura do Homem de Ferro é uma altura 0, porque eu estou pegando ele de padrão, e vou chamar a altura do Thor de altura 1. Vou chamar essa nova unidade de altura de Marvel. Então eu vou falar que o Thor tem 1 Marvel de altura. Se eu quiser saber então a altura do Hulk, eu vou colocar o Hulk aqui também, e vou ver que o Hulk, dentro da minha nova unidade de altura, tem 2 Marvel de altura. Porque se você pegar a diferença de altura do Thor para o Homem de Ferro, é a mesma diferença de altura depois do Thor para o Hulk. Então, o Thor tem 1 Marvel de altura, o Homem de Ferro tem 0 e o Hulk tem 2 Marvel de altura. Eu quero colocar aqui também agora o Capitão América. O Capitão América tem menos 1 Marvel de altura, ok? Deu para entender. É uma escala legal, é uma escala fácil de ser usada, é uma escala que pode ser repetida quando você precisar, você só precisa de chamar seus super-heróis ali, pôr eles um do lado do outro e pronto. Mas essa escala tem limitações. Essa escala não serve se você, por exemplo, precisar de fazer alguma conta, precisar de usar alguma matemática. Vamos supor que todos agora querem usar capa igual do Thor. Que tanto de pano eu tenho que comprar para fazer uma capa? Para o Capitão América para fazer uma capa, para o Homem de Ferro para fazer uma capa para o Hulk. Bem, o tanto de pano que você vai precisar para fazer uma capa para o Hulk, por exemplo, está relacionada com a altura do Hulk. Ah, então eu vou fazer uma formulazinha lá. Bem, eu vou precisar do dobro de pano da capa do Thor para fazer uma capa para o Hulk? Parece que é isso, né? Porque de acordo com a minha escala Marvel aqui de altura, o Hulk tem o dobro da altura do Thor. Obviamente isso está errado. Obviamente isso está errado. Por quê? Só de você olhar você vai ver que o Homem de Ferro não tem altura 0. O Hulk não tem o dobro da altura do Thor. E que doideira que é essa? Como assim o Capitão América tem altura negativa? Todos esses problemas se deveram ao fato de que eu peguei um zero falso. Eu falei que a altura 0, que o meu padrão de altura 0 era a altura do Homem de Ferro. O que eu tenho que fazer se eu quiser consertar a minha escala? Eu tenho que pegar o 0, que está na altura do Homem de Ferro, e descer ele para o 0 real, para o 0 verdadeiro. Se eu quero medir a altura, e eu quero fazer contas matemáticas depois com os valores de altura que eu medi, eu tenho que colocar esse 0 no pé do Homem de Ferro, que é o lugar certo para se começar a medir na altura. A mesma coisa com a temperatura. Se a temperatura mede a agitação que as partículas estão, eu não posso falar que 0 é a temperatura na qual o gelo derrete ou a água solidifica, porque nessa temperatura as partículas têm muita agitação ainda. Eu tenho que descer o meu 0 e encontrar uma temperatura na qual, pelo menos teoricamente, as partículas estariam paradas. E é isso que o Kelvin fez. É por isso que muitas vezes fazer contas em graus Celsius dá resultados errados. Você não pode falar que, por exemplo, uma certa quantidade de moléculas a 20 graus Celsius tem o dobro de energia cinética dessas mesmas moléculas quando elas estão a 10 graus Celsius.
Ou falar que a 20 graus Celsius elas vão ter o dobro do volume a 10 graus Celsius. Isso seria tão idiota quanto falar que o Hulk tem o dobro da altura do Thor. É isso aí, valeu. Passa no meu canal, assiste meus vídeos, dá like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e depois eu ter dinheiro na minha conta.